Olá, bom dia, que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja comigo e com você nesse exato momento. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Oliver, sou mentor e especialista na inteligência emocional e eu quero deixar uma palavra de ânimo, de encorajamento, de sabedoria baseado no livro de Provérbios, a qual nós estamos na série Provérbios. E hoje é dia 5, vamos para o capítulo 5 de Provérbios, que diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos. Todo o contexto do capítulo 5 é uma exortação contra a lascívia, contra a infidelidade conjugal, contra o adultério. Então Salomão estava ensinando aqui provavelmente para Davi, falando assim: olha filho, fica longe do adultério. Se você casou, respeite o seu cônjuge, respeita a sua amada ou o seu amado, mas seja fiel dentro desse matrimônio. Provavelmente ele já estava visualizando o contexto de Malaquias, que Malaquias diz assim: olha, Deus odeia o divórcio. Hoje, não deu certo, eu separo. Você viu o estudo que foi feito recentemente? Pessoas casadas confessam ter traição e acham normal dentro do casamento. Eu vi uma reportagem, eu fiquei abismado. Eu até comentei com um amigo meu, para salvar o casamento, essa pessoa teve que trair 3 vezes com a melhor amiga da pessoa. E aí o seu cônjuge falou que amou ver ele traindo a pessoa dentro do casamento, e isso fortaleceu ambas as partes, e hoje eles estão bem. Quando um está enjoado com o outro, não quer ter relações, eles buscam uma outra pessoa, mas eles não entendem como traição, e sim como lazer. Olha só o contexto, olha só o que tem sido pregado no mundo. Totalmente o inverso da palavra de Deus. Enquanto aqui diz assim, olha, ouve e inclina aos meus ouvidos a sua inteligência. E olha só o versículo 2, para conservar a discrição, os teus lábios, guarde o conhecimento. Porque os lábios da mulher adulta, ou do homem adúltero, destinam favo de mel, e as suas palavras são mais suaves do que azeite. Mas o versículo 4, mas no fim dela é amargoso, como um absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Versículo 5, os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Entenda uma coisa, pode perceber, todos os relatos de pessoas que cometeram o adultério, que foi infiel dentro do seu matrimônio, do casamento, um matrimônio que Deus constituiu para ser leal um para com o outro, manter fidelidade, um matrimônio que Deus honra. Você foi infiel. E você sabe como que começa isso? Você começa a se conectar com uma pessoa, você começa a escutar, aí você tem uma briguinha dentro de casa com seu cônjuge, aí você não resolve isso, você guarda no seu coração, você sai para o trabalho, você a primeira coisa vai tentar buscar alívios nas redes sociais, aí você encontra uma filisteia, você encontra uma cilada que o inimigo já sabe o que aconteceu dentro da sua casa, de ambas as partes, fala assim, calma lá, é agora que eu vou armar o laço de passar dinheiro para destruir esse casamento. Aí coloca uma pessoa. A pessoa vai vir com uma palavra de ombro amigo, vai vir te encorajando, vai vir te fortalecendo, vai te dar palavra de fortalecimento que talvez você não recebia do seu esposo, da sua esposa. E quando você menos esperar, meu amigo, você já sabe o final. Você já sabe muito bem o final. A infidelidade, e isso vai levar o quê? A morte. Os seus passos conduzem ao inferno. Por quê? Vai ter um fim do relacionamento. Aí lá, Malaquias, como eu mencionei, Deus odeia o divórcio. Aí talvez alguns engraçadinhos vão falar assim, Deus permitiu a carta de divórcio que Moisés passou. O que Jesus falou? Pela dureza do coração, Moisés liberou. Mas Deus não aprova o divórcio. Ele mesmo diz lá assim, é melhor que se houve traição, que não era para ter, é melhor que você se concilie, tenta perdoar, tenta manter novamente a união e fortalecimento para dar continuidade. Zera isso, zero econômico. Venha para mim, deixa o seu bálsamo de Gileade para cicatrizar suas feridas dessa traição, desse adultério, mas continue firme e forte. Mas se você cometeu isso, a outra parte é livre para poder ter um outro relacionamento saudável e duradouro com outra pessoa. Entende, meu amigo, que o divórcio, a separação, Deus não aprova? Por que você tenta arrumar argumento? Por que você tenta arrumar discursos filosóficos lindos para defender um erro que Deus não defende? Tem uma atriz, eu não vou citar o nome dela, mas ela já está no 21º casamento, se eu não estiver enganado ou equivocado. E eu lembro do seu discurso numa entrevista, ela falou assim, olha, eu caso, se não der certo, eu termino e caso de novo. E Deus aceita e Deus está dentro desse casamento. Será que Deus está no 21º casamento? Então o mundo está totalmente de cabeça para baixo, porque desrespeitou princípios da palavra de Deus. Como diz o versículo 1, filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência inclina os teus ouvidos. Em outras palavras, se atenta à sabedoria do reino, se atenta à palavra de Deus, se atenta às instruções, tenha inteligência, se inclina aos ouvidos, os seus ouvidos à voz do Espírito Santo, porque você não vai cometer adultério, você não vai cometer infidelidade, melhor dizendo, na sua relação. Talvez você também empresário, tem sócio que não vai manter infidelidade na sua sociedade empresarial. E olha só o último versículo, Versículo 21 diz assim, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Versículo 22, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do pecado será detido. Versículo 23, e ele morrerá pela falta de disciplina, e pela muita loucura, perdido, cambaleia.
No final, é a morte eterna e não a vida eterna em Cristo Jesus. Porque os caminhos o Senhor o conhece. O Senhor, ele não dorme. Ele não dá uma trégua para você aprontar. Não, ele está visualizando tudo. E ele sabe os caminhos que você tem seguido. Se é os caminhos que levam à vida eterna, a porta estreita, ou você prefere a porta larga. A porta larga, meu amigo, pode ser um favo de mel. Pode ser maravilhoso. Mas no final, vai te conduzir você para o inferno. Pensa nisso. Você casou? Ninguém pediu para você casar. Mas se mantém fiel com seu cônjuge. Mantém o papel de homem, o papel de mulher. E mantém firme e forte dentro desse casamento. Porque Deus irá honrar. Deus irá te vangloriar. E você vai ser referência para outras pessoas dentro desse matrimônio conjugal com Cristo Jesus. Eu sempre falo, casamento são em três. Jesus Cristo, você e o seu cônjuge. Não tem ciladas do inimigo. Ele até pode armar o laço do passarinheiro, mas ele vai quebrar a cara. Ele vai se frustrar, porque Jesus Cristo está na frente. Ele é a base. E o seu casamento foi construído sobre a base, sobre a rocha. Então, não é laço, não é ventania, não é tempestade que irá desmoronar esse matrimônio que Deus juntou. Porque o que Deus juntou, homem nenhum separa. Deus abençoe, fica com Deus. Te aguardo você amanhã no Provérbios, capítulo 6, sobre a advertência contra servido de fiador. Olha, educação financeira amanhã. Se você está precisando melhorar a sua finança e você talvez foi fiador de uma pessoa, de um parente, de um amigo, será que você fez certo? Amanhã aguardo você, Provérbios, capítulo 6.